O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Tinha que ser o Kiko mesmo. Carlos Villagrán protagoniza a campanha contra a migração irregular no México. Pois é, temos uma campanha contra imigração irregular, né? Lembrando que não existe imigração ilegal, estrelada pelo Carlos Villagrán, que todos nós ouvintes conhecem, porque interpretava o Kiko, né, no seriado do Chaves. Né? E o texto é: tenho algo muito importante para dizer a vocês. Não cruze a fronteira aos Estados Unidos, porque você pode colocar em perigo seu pai, sua mãe, seu tio, cachorro, gato, periquito. Todos podem estar em perigo. É melhor #cruzarlegal, que é a hashtag usada pela Embaixada dos Estados Unidos no México, que é quem contratou, né, a campanha. Em outra, ele usa carrinhos de brinquedo ali para simular um acidente de trânsito. E ele fala que a gentalha dos coiotes sempre deixa você largado, né? E ele usa os bordões da série Chaves nos vídeos, enfim. O Carlos Villagrán, que... É anti-vax? É, exatamente, né? Com a pandemia, tá? Ele teve posturas ali ligadas aos setores mais conservadores, né, especialmente dos Estados Unidos, né, então em relação à vacinação, em relação ao uso de máscaras, esse tipo de coisa. Também em relação ao México, passando aqui pela parte mais factual e aí calando a boca para a nossa querida Silvia. Duas pessoas que trabalhavam em pesquisas eleitorais foram mortas e uma foi sequestrada, tá? No sul do México, no estado de Chiapas, e nos corpos das duas pessoas assassinadas foram encontradas uma nota, né, com uma nota do cartel de Jalisco, né, com ameaças, enfim, e tudo mais. E também em relação ao México, o país vai passar a exigir vistos de estrangeiros, mesmo que façam apenas conexão no país a partir do próximo dia 22 de outubro. Tá? Então, se você tiver conexões de até 24 horas no México, você não precisa do visto. Porém, se a sua conexão for durar mais que isso, né? Então aquela coisa, vou chegar no México e aí o meu voo é só no dia seguinte, então eu vou sair do aeroporto, vou dar uma passeada, vou conhecer ali a Plaza de Armas e tal. Você vai precisar de visto para isso também, tá? Um dos motivos foi o fato de que um grupo de brasileiros foi barrado no Japão, né, já que eles voltariam via México e aí não tinha a documentação necessária, enfim. Então, são essas algumas notícias mexicanas. Variadas, né? Sobre Chaves, eu há muito tempo já não dou muito minha opinião, porque outro dia a gente estava até falando qual foi o seu pior cancelamento, qual foi o seu pior... Uma vez escrevi um texto de contraponto ao elogio geral que estava em torno da morte do Roberto Bolanho. O Bolanho é o chileno. E eu nunca fui Chaves, eu não sei se vocês são geração Chaves. Eu sou bem chavista. E aí eu escrevi um texto falando que aqui era uma caricatura da pobreza latino-americana, que tratava as mulheres de modo muito caricato, com bob na cabeça, ou histérica. E aí eu ganhei o ódio de muita gente, inclusive do Danilo Gentili, que me retweetou e me chamou de covarde e tal. Então, não foi um dia muito feliz na minha vida, mas enfim. E também ainda em relação à questão migratória, né, o governo Biden ontem, através do Departamento de Segurança Nacional, publicou um anúncio no Registro Federal, sem dar muitos detalhes, né, de que no condado de Starr, que forma parte do setor da patrulha fronteiriça, vai haver uma construção, né, de muros, retomando, né, uma política
do governo Trump por conta, né, de um relatório no qual entraram 245 mil pessoas de maneira irregular nessa região. Bom, essa história de muros e impedimentos e vistos, a gente sabe que não para, né, o trânsito de ilegais, né? Já há um tempo que isso está claro e que, obviamente, o que tem que ser feito é melhorar as condições de vida daqueles que migram, né? E hoje em dia a maioria nem é mexicano, a maioria é centro-americano, né? Os mexicanos vêm caindo aí nas cifras dos que mais cruzam. Sobre esses assassinatos e o sequestro relacionado aí com as eleições já, né? Enfim, isso é meio só mais um dia no México antes num período eleitoral, né? Daqui a pouco vai começar a ser assassinado o prefeito, candidato a intendente, governador. Não é uma coisa incomum. Aliás, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, assista 1994 no Netflix, que é a história do Colosio, um prometedor, né, um pré-candidato do PRI às eleições naquele ano e que é assassinado. E no mesmo ano, 94 ou 95 que tem o primeiro levante do Exército Zapatista? De Chiapas, eu acho que é 94. É 1º de janeiro, né, de 94. E aí, bom, a coisa do visto, é sempre uma confusão isso, né, com brasileiros. Às vezes colocam o visto, às vezes tiram o visto. Eu lembro na época que tinha todo mundo que ter o visto, mesmo para ficar 2 segundos, fazer uma escala. Tinha que chegar no consulado às 3 da manhã, esperar para pegar uma senha. Espero que, já que vão impor o visto novamente, que isso seja melhor organizado, né? E do México a gente cruza a fronteira ao sul, em direção a Guatemala, já que o Ministério Público confiscou as atas de votação. Mais uma, né, ação do Ministério Público que é ligado ao Yamatei, aos apoiadores do Yamatei, aos partidos tradicionais da direita guatemalteca, e o Ministério Público apreendeu as atas, né, com a contabilidade de votos, né, assinaturas, enfim, no Tribunal Supremo Eleitoral. A juíza Blanca Alfaro, do TSE, disse que levaram todas as caixas com todos os resultados. Isso foi criticado, né, por outros países, como os Estados Unidos, e também por organizações internacionais. E também tivemos, né, a vice-presidente eleita, a Karen Herrera, né, do Movimento Semilha, né, o Movimento Semente, pedindo para que a população defenda a democracia com manifestações pacíficas, e afirmando que esses atos do Ministério Público, né, são ilegais, são abusivos perante as eleições. Então, mais um capítulo dessa queda de braços na Guatemala. Sim, o Arévalo falou também num evento do Woodrow Wilson Center e falou das dificuldades que ele vem enfrentando, enfim, e que ele acha que todas essas ações constituem um golpe em curso, ou que não vão deixar ele assumir, ou que quando ele assumir já vai, enfim, a situação está muito difícil para ele seguir governando, né? A questão das ruas é que eu não entendo. A Guatemala sempre teve tradição de ruas. Em 2015, na época lá da queda do Pérez Molina, por conta das investigações da CICIG, né, aquela comissão anticorrupção com participação das Nações Unidas, os jovens, as pessoas saíram às ruas por vários dias para se manifestar. Essa calma nas ruas da Guatemala me espanta um pouco, embora tenha, né, de vez em quando, umas manifestações aí justamente na frente do Ministério Público. Bem, a gente segue na bacia do Caribe, vamos em direção ao Haiti, que terá nova missão externa aprovada pela ONU. Pois é, né? A gente já vinha falando disso já tem um tempo aqui no programa, né, que existia essa possibilidade. E aí agora, na última segunda-feira, dia 2, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou mais uma missão, né, para o Haiti.
Tá? A aprovação foi com 13 votos a favor e 2 abstenções, de Rússia e de China. E a missão será, basicamente, uma missão de apoio policial. Tá? A missão vai ser de apoio à segurança multinacional para reforçar a polícia haitiana, restaurar a segurança e proteger infraestruturas críticas. Ou seja, vão mandar basicamente policiais e alguns militares para auxiliar as forças haitianas e também treinar as forças haitianas. Tá? E, como a gente também já vinha falando, a missão será liderada pelo Quênia. Tá? Aí, eu gostaria de propor 2 questões aqui para o debate, para as observações de vocês e antecipando, né, as minhas perspectivas. A primeira delas é que nós tivemos a MINUSTAH, né? A MINUSTAH aqui deveria ter chegado ao fim, né, no período do terremoto, porém a devastação causada pelo terremoto, né, fez a MINUSTAH ser prorrogada todo ano até 2017, né, foram 6 prorrogações, tá? Ela saiu ali meio que às pressas com a eleição do Jovenel Moïse, que foi assassinado em julho de 2021, assassinato que nunca foi esclarecido. E a MINUSTAH, ela mesmo, né, a gente já vai falar dos problemas dela, né? Mas assim, é importante lembrar que o Brasil comandava a parte militar da MINUSTAH. A MINUSTAH não era apenas militar, né? Você tinha profissionais de saúde, você tinha envio de mantimentos, você tinha a tentativa de melhora das instituições haitianas, todo tipo de coisa. Lembrando que o Haiti é um dos países mais explorados nos últimos 150 anos, a gente também já comentou aqui. E essa missão agora, ela será apenas de segurança e militar, tá? O que, ao meu ver, é insuficiente. Óbvio que o Haiti passa por uma crise muito profunda, inclusive de segurança, né, com a mais famosa gangue, né, a G9, do barbecue, né, que o Matias já explicou aqui, inclusive, que é um termo, é uma palavra de origem taíno, né, de origem caribenha, justamente. Então essa, para mim, é a primeira limitação. A segunda coisa é a escolha do Quênia para liderar. Porque, assim, o Quênia é um país importante na ordem internacional, né? Nós temos uma sede da ONU no Quênia, para quem não sabe, tá? Tem uma sede da ONU em Nairobi. O Quênia é um país que participa de missões na África. Só que o Quênia, assim, o Quênia é um país francófono, por exemplo, os soldados quenianos vão conseguir se comunicar melhor com a situação? Não. Segundo, o Quênia é um país da região? Não. Tá? Terceiro, o Quênia é um país que passa por um período democrático, estável, cuja polícia tem um histórico maravilhoso de respeito aos direitos humanos? Também não. A gente várias vezes já comentou aqui de protestos no Quênia desde as últimas eleições. O Quênia tem diversos problemas em sua democracia. A polícia queniana tem diversos problemas de abusos, de pessoas que morrem nas manifestações e tudo mais. Muito esqueleto nos armários. Muito esqueleto nos armários. A gente já tinha falado aqui que os países regionais, como Jamaica, já tinham se oferecido a liderar essa missão. Mas não que a polícia jamaicana também... Mas faria mais sentido. Mas a Jamaica é mais pobre que o Quênia. Não importa, porque quem vai pagar contas é os Estados Unidos, tá, gente? Quem vai pagar conta dessa missão é os Estados Unidos. Então a questão financeira também não adianta muito. E quando o Brasil, né, durante a MINUSTAH, nós tivemos episódios de violência sexual, tivemos episódios, o famoso episódio envolvendo tropas nepalesas que torturaram haitianos, os surtos de cólera que foram levados pela MINUSTAH, né, e que não foram devidamente investigados, solucionados, nem compensados. Então, uma missão muito limitada e que não faz muito sentido, ao meu ver, o Quênia liderar essa missão. Porque, repito, não é um país francófono. Você poderia ter 3 critérios. É um país francófono? Não é. É um país regional? Não é. É um país que as forças policiais vão ter um histórico excelente de direitos humanos? Não, também não é. Então, enfim, para mim isso não faz muito sentido e eu queria, enfim, as opiniões, perspectivas, complementos de vocês.
Eu concordo com relação ao que você disse sobre o Quênia. Realmente não tem muito o que elogiar dessa força, né? Enfim, não parece a mais apropriada. Agora, eu acho que a situação hoje é muito mais terrível do que quando a MINUSTAH chegou lá. E, em certo sentido, eu entendo que a prioridade seja a segurança, porque a deterioração desse aspecto no Haiti é profunda. Eu estava conversando com um jornalista, que é um jornalista famoso, John Lee Anderson, que escreve na New Yorker, ele recém chegou de lá. E eu perguntei para ele, mas qual é a disputa? Porque a disputa aí não é tráfico, não é drogas, é território por quê? Tem alguém mais rico, alguém mais pobre? E o que ele me contou aqui, não tem bens materiais para você roubar de uma outra tribo, de uma outra aldeia. É simplesmente a guerra dos miseráveis, assim, nesse atual momento, né? E que ficou muito mais brutal nesses últimos tempos. Então, obviamente, todos esses outros aspectos da MINUSTAH, né, fortalecer as instituições, etc., marcar eleições é mais completa, mas talvez agora nem seja possível. Tão grande é a degradação causada pela violência, né? E uma violência que não tem muita razão de ser fora quem tem um pouquinho mais que eu, enfim, disputa de território, mas ninguém tem uma grande fortuna ou algo a desejar do outro, né? É uma violência que foge, vamos dizer assim, da esfera política, né? Não que não acabe tendo efeitos políticos, mas não é por busca de poder institucional, né? Justamente é o poder paralelo, né? Uhum. Então, enfim, tem essas questões por trás, né? Uma das principais questões das gangues é o controle do combustível, né? Uhum. E aí você tem o tráfico de combustível, né? Vender mais caro e tal. E para explicar também aos nossos ouvintes, para o Quênia é importante porque fala, olha só, nós não somos apenas um ator regional, propiciou aquele acordo de cooperação com os Estados Unidos, que a gente mencionou semana passada, né? O Lloyd Austin esteve em Nairobi, mas aparentemente, mesmo dentro do governo queniano, não é uma unanimidade. Tanto que nessa semana, né, foi oficializado ontem, inclusive, o Alfred Mutua, que era ministro de Relações Exteriores do presidente, né, William Ruto, ele foi, digamos assim, rebaixado. Tá? Ele era ministro de Relações Exteriores e Diáspora e virou ministro do Turismo. E agora, o ministro de Relações Exteriores é o Musalia Mudavadi. Tá? Então, assim, causou também uma dança de cadeiras num posto importante do governo, né, que é o Ministério das Relações Exteriores. Então, aparentemente, mesmo dentro do governo queniano, isso não é uma unanimidade. E essa escolha, Felipe, como foi feita a escolha do Quênia? Foi uma escolha das Nações Unidas ou porque eles se apresentaram antes? Indo um pouco de memória, o primeiro país a se oferecer foi a Jamaica. Uhum. Né? E por algum motivo, a Jamaica acabou não seguindo adiante. O Canadá não quis, tá? A ideia dos Estados Unidos era que eventualmente fosse uma missão canadense, até porque nós temos uma grande diáspora haitiana no Canadá, né? E tem parte francófona. Procuraram o Brasil, e o Brasil, até pelas repercussões na política interna, né, do Brasil, da MINUSTAH, né, porque assim, vários atores militares políticos dos últimos anos e da atualidade, né, o Tarcísio, atual governador de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, foi da MINUSTAH, enfim. General Heleno. E aí meio que o Quênia chegou nesse vácuo. O Quênia falou, a gente se oferece, né, a gente pode mandar a polícia, pode mandar as tropas. Então o processo foi meio que inicialmente seria uma força regional, falava-se até uma força da CARICOM, não seria nem da Jamaica, seria uma força da CARICOM. Aí passou para o Canadá, passou para o Brasil. O Canadá, inclusive, teve um lance de que poderia pegar um pouco mal, né? Porque o Canadá de certo modo, é uma potência regional, né? De certo modo, né? Em alguns critérios é uma potência. Enfim, então meio que o Quênia foi quem sobrou.
tá? Mas, repito, a questão de assumir os gastos não seria muito problema, que quem está bancando esse negócio são os Estados Unidos, que é presidido pelo senhor Joe Biden, que, como o Matias já lembrou aqui, quando era senador, disse a frase que se o Haiti afundar no mar, ninguém vai sentir falta. Bem, a gente passa agora para o Caribe Sul, mais precisamente a Venezuela, já que o Ministério Público emitiu alerta vermelho da Interpol para capturar Juan Guaidó. Isso, o Ministério Público emitiu um mandado de prisão contra o Guaidó, tá, com base em informações, inclusive dos Estados Unidos, pela suposta conexão do Juan Guaidó com aquela tentativa, né, de golpe, de levante armado com mercenários da Flórida. Quem falou isso foi o procurador-geral, Tarek William Saab, que é um homem muito próximo ao Maduro. E falou-se também, né, de que o Juan Guaidó também seria acusado da entrega, o termo usado pelo governo venezuelano, né, da entrega da Citgo, né, aquela subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos, né, de rede de postos de gasolina e tudo mais. E o que eu achei curioso é que afirmaram que vão solicitar esse alerta vermelho da Interpol. Ou seja, consideram, suspeitam pelo menos que o Guaidó ou não está na Venezuela ou tem grandes chances de sair do país, né? Mas enfim, a Silvia está muito mais por dentro, então por favor, Silvia. Pois é, o Guaidó já não está na Venezuela há vários meses. Eu não sabia disso, sim, então sim. Peço desculpas. Ele e a família saíram de um jeito, digamos... Suspeito. Eles saíram de maneira... Ele conseguiu voar primeiro até Bogotá. Ele ia para aquele evento dos opositores venezuelanos em Bogotá. Mas parece que ninguém deu muita bola para ele, e o governo colombiano disse: você entrou ilegalmente, porque ele de fato tinha cruzado uma trote ali, né? A mesma que ele usou quando da entrega falida da ajuda humanitária. Mas dali ele conseguiu uma aprovação do governo americano para voar para os Estados Unidos. E até onde eu entendo, ele está lá desde então. A mulher dele também foi com a filha. E com relação a esse pedido, o próprio Juan Guaidó já respondeu hoje ao Tarek William Saab, dizendo que quem merece um alerta da Interpol e quem já tem uma ordem de captura internacional é o ditador Nicolás Maduro. Enfim, essa é uma quebra de braço aí, uma disputa que já tem anos, né? Mas o Guaidó já está praticamente fora do jogo, né? A gente vai ter ainda esse mês as primárias da oposição. O Guaidó não vai poder participar e muito menos votar ou fazer campanha, né? Bem, a gente cruza a fronteira com a Colômbia, já que o exército do país pediu perdão pelo assassinato de civis. O general Luiz Ospina, falando pelo exército colombiano, na última terça-feira, dia 3, pediu desculpas, né, pelo caso dos falsos positivos, né, que, resumindo bem, né, a gente repercutiu algumas notícias aqui disso, né, é aquela coisa: o governo colombiano dava incentivos para os militares que matassem guerrilheiros. Então eles matavam pessoas comuns, camponeses, pessoas das comunidades rurais, e falavam: olha só, era um guerrilheiro, me dá meu dinheiro, né? E o general... mas não foi um pedido generalizado, né? Foi de um caso específico que ocorreu em Bogotá e em Soacha, que fica no departamento de Cundinamarca, próximo da capital colombiana. E as palavras dele foram: reconhecemos que ocorreram eventos dolorosos cometidos por membros do Exército Nacional e que nunca deveriam ter acontecido. Os assassinatos mancharam a legitimidade do Exército e oferecemos nossas sinceras e sentidas desculpas. E na ocasião foram 19 jovens que foram assassinados pelos militares, e o ministro da Defesa, o Ivan Velasquez, também esteve presente no evento que foi levado a cabo na Praça de Bolívar. Em geral, esses assassinatos dos falsos positivos eram com requintes, assim, né? Tipo, colocavam uma roupa como se esses jovens fossem guerrilheiros, e tudo isso para atingir uma meta, né? Que dizem que
teria sido estabelecida não pelo Exército, mas sim pelo próprio ex-presidente Álvaro Uribe. Eu acho que essas acariações, esses pedidos de perdão são uma parte que está andando e que é positiva dos acordos de paz que foram negociados, né? Porque você vê ali verdadeiras... são experiências muito emocionantes, porque em geral essas pessoas falam diante de parentes de vítimas, né? Enfim, parece bastante reparador, né? Essa coisa de meta, teve um caso famoso nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar agora o nome do caso, mas que nos anos 2000, alguma promotoria estabeleceu metas de prisões. Então, e ligado justamente à privatização do sistema prisional. Isso, então você tinha muita condenação feita ali determinados express, condados. Tem que condenar 10 pessoas esse ano. Você aí está condenado. Tem o famoso caso dos ratos na época da revolta da vacina, né? Que falaram para a população, olha só, quem matar rato vai receber uma graninha da prefeitura do Rio. E as pessoas começaram a criar rato. Porque você apresenta os ratos mortos e ganha mais dinheiro. E dizem, né, que... Não é você. Não sou eu. Que quando teve uma campanha, né, que recompensava os caras, né, de uma força policial para fuzis apreendidos, eles, vamos supor, eles recebiam 1.000 de recompensa, aí depois revendiam o mesmo armamento para um grupo criminoso por, sei lá, 500 e apreendia de novo para receber outros, entendeu? Então, assim, né, esse negócio de você dar recompensas por metas para forças de segurança, para judiciário e tal, é sempre muito complicado, né? Não é vendedor de empresa, sabe? Você tem que vender 500 unidades de chocolate para ganhar o seu bônus, não é a mesma coisa. Não, tem um caso ainda, enfim, não sei se é mais ou menos terrível, mas é bastante terrível no Peru durante o governo Fujimori. Em que o Ministério da Saúde, teria sido o Ministério da Saúde, não sei quanto ele teria participado, mas obviamente o plano era dele, né? Ele tinha um plano de planejamento familiar. As laqueaduras. As laqueaduras. Sim. É um negócio realmente espantoso. E eram os médicos, os postos de saúde das regiões mais isoladas, inclusive de indígenas, que não falavam principalmente espanhol. os departamentos do sul do Peru, né? O cara queria acabar com a pobreza e estabeleceu metas para quantas laqueaduras iam ser feitas. E muitas vezes a mulher entrava lá no posto de saúde por um outro problema e aí aproveitavam e esterilizavam a mulher. Enfim. Bem, a gente segue na antiga Gran-Colômbia, já que teremos, né, o segundo turno das eleições presidenciais no Equador. Isso, o que acontece, né? Como a gente avisou no início do programa, na verdade a gente vai avisar, porque a gente ainda não gravou o início, né? Mas no dia 13, que seria sexta-feira 13 do feriado, nós não teremos programa. E o segundo turno das eleições equatorianas serão no dia 15 de outubro, né? Então a gente vai passar aqui pelas últimas notícias agora, né? O segundo turno, lembrando, é entre a Luísa Gonzalez, a candidata do Revolução Cidadana, o partido do Rafael Correa. Ela teve 33,6% dos votos no primeiro turno, contra o Daniel Noboa, o príncipe da banana, né? E lembrando, a origem desse apelido aqui, porque o pai dele, o Álvaro Noboa, um dos grandes, né, empresários do ramo hortifrutigranjeiro no Equador, e que teve 23,4% dos votos. Essa semana tivemos o último debate entre os dois candidatos e as pesquisas, a maioria delas, aponta uma vitória do Noboa, tá? Especialmente considerando ali só os votos válidos. Algumas pesquisas trazem que cerca de 14% das pessoas ainda estariam indecisas. Porém, se você pensar nas pessoas que respondem às encuestas, né, as pesquisas, o Noboa está aí com entre 55% até 58% das intenções de voto, né? O Daniel Noboa, que é o candidato à direita nesse caso, né? Eu falei dele ser príncipe da banana, mas também ele é o candidato à direita.
Enfim, Silvia, por favor, seus comentários. Eu vi os trechinhos do debate, porque foi mais ou menos no mesmo horário que o debate da Argentina. Que a gente já vai falar. Que a gente já vai falar, por favor. Esse sim eu sei falar. E eu notei que o foco também foi muito sobre segurança, muito sobre coisas imediatas, né? Também pensando que tanto um como o outro, que se forem eleitos, vão ter apenas 17 meses de mandato. Não é uma eleição para um mandato inteiro, é para terminar o mandato do Guillermo Lasso, que enfim, não terminou seu mandato, chamou eleições antecipadas, enfim, se mostrou que o cargo era um pouco mais difícil do que ele poderia levar adiante, né? E sobre as pesquisas no Equador, eu só assinalaria que elas erram muito. E o sistema de contagem de votos também é bastante complicado, né? Mais de uma vez a gente viu ali os candidatos derrotados fazendo atos na frente do sistema de contagem eleitoral, pedindo para recontar, achando que foi fraude. Então nem tudo vai acabar nesse domingo, dia 15, imagino. Bem, a gente desce mais ao sul para o Peru, já que o governo de Dina Boluarte facultou a Polícia Nacional Peruana deter cidadãos por suspeita e sem ordem judicial. Então, nós tivemos um ato, né, uma ordem executiva, né, o Decreto 957, tá? Na qual o governo da Dina Boluarte modifica, né, o artigo 205 do Código de Procedimento Penal, e agora a Polícia Nacional Peruana tem o direito de deter qualquer pessoa sem uma necessidade de uma ordem judicial, caso considere elas suspeitas e elas não consigam completar o seu processo de identificação. Né? E aí isso tem 3 ligações possíveis, né? Uma delas é que o governo da Dina Boluarte ele não tem apoio nenhum, né, de nenhum lado, né? A esquerda considera ela uma traidora, a direita considera ela uma esquerdista, mais ou menos o mesmo problema que o Lenin Moreno encontrava no Peru, no Equador, e ela começa a sofrer protestos, enfim. Segundo, tem a questão de que também seria uma forma de uma medida anti-supostos imigrantes regulares, né? Inclusive muitos haitianos, né, estariam entrando no Brasil pelo Peru. Então, me dá sua identificação, não tenho, então tá preso. E terceiro, que seriam cidadãos estrangeiros também, que estariam ligados a um aumento, a uma intensificação do narcotráfico no Peru. Então, tem essas 3 possíveis explicações, né, sobre esse decreto, que ainda assim é um decreto arbitrário. Você dá como já diria o ex-vice-presidente Pedro Aleixo sobre o AI-5. Né? O problema, presidente, é o guardinha da esquina. Né? Porque você dá muita autoridade para uma pessoa que pode estar ali numa situação, né, arbitrária, enfim, então pode ser complicado. E ainda sobre a atual mandatária peruana, a Dina Boluarte foi interrogada na quarta-feira retrasada, dia 27 de setembro, na Procuradoria do Peru, no qual ela não respondeu 47 perguntas relacionadas aos crimes nos protestos, né, que começaram no final do ano passado, justamente após a prisão do ex-presidente Pedro Castillo, né? E então o interrogatório durou apenas 10 minutos, né? E ela não respondeu nem a pergunta dos procuradores, nem das famílias das vítimas e nem do advogado do Instituto de Defesa Legal. Então pegou muito mal, né, para a imagem dela em relação a tudo que vem acontecendo no Peru desde o final do ano passado. Sim, eu só acrescentaria um detalhe, tá tendo muito problema na fronteira com o Chile. As pessoas atravessam ali, haitianos, venezuelanos, tentando chegar ao Chile, né? E o Chile deixou de deixar entrar muita gente, então acho que isso também deve ter represado ali os imigrantes. E não sei, obviamente é uma medida arbitrária, não é por aí que se resolve o problema, e ainda mais com uma presidente
com pouca legitimidade e com nenhum apoio do Congresso, né? E já na fronteira com o Brasil e com a Bolívia, mais precisamente no departamento de Madre de Dios, cuja capital é Puerto Maldonado, o Conselho de Ministros prorrogou o estado de emergência por 60 dias em 6 distritos, por conta, né, da mineração ilegal, né, que também tem trazido diversos problemas para essa região ali no coração da Amazônia. Do Peru a gente vai para a Bolívia, já que o retorno de Evo rachou o MAS, o partido governista do país. E o MAS, o Movimento ao Socialismo, suspendeu, né, afastou o Lúcio Arce, o atual presidente, que pode concorrer à reeleição, né? Mas por outro partido. O que eu quis dizer é que, assim, teoricamente o MAS se realizaria primárias, e aí o que acontece? O MAS realizou o seu congresso, né, na cidade de como é que fala isso? É Laucanão? Porque é Lauca e um N com tio. Então, assim, Lauca-N. Ok, vocês que entendem muito mais. Que fica justamente no departamento de Cochabamba, né? Onde o Evo é muito forte. E aí o MAS estava realizando o seu congresso nessa cidade e o presidente Lúcio Arce estava em La Paz, né, numa reunião de agricultores, e ele disse que não iria nesse congresso do MAS, já que o MAS não convocou diversas organizações sociais, como a Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Rurais, que é muito forte, muito presente na Bolívia, muitas vezes é descrita, né, como o sindicato dos cocaleiros, né, daquela forma bem pejorativa, né, que algumas pessoas às vezes falam de assunto. Então, o MAS votou pelo afastamento do Lúcio Arce e pela decisão do Evo Morales ser o seu candidato. Né? E eu citei, né, retorno de Evo na manchete, porque o Evo estava reunido com o grupo de Puebla, né? E foi direto, né? Retorno ao país, literalmente. Né? E aí o que acontece? Provavelmente essa decisão do partido vai ser judicializada também, tá? Porque o MAS não teria cumprido, né, os requisitos de lei eleitoral para a realização do seu congresso, enfim. Então a gente ainda vai ter muito cenário nessa luta virtualmente... até pouco tempo atrás seria fratricida, né? Hoje já não sei. E além do afastamento do Luiz Arce e de muitos de seus aliados, eu acho que são 19 no total, também foi aprovada uma medida que para ser candidato presidencial tem que ter 10 anos de filiação, justamente o intervalo que o Luiz Arce não corresponde. Então, assim, mesmo se ele conseguir, né, reverter a sua, vamos dizer, seu afastamento, não poderia concorrer pelo partido. Então, por isso que eu falei anteriormente, né, que o caminho para ele tentar a sua reeleição, não da legenda, seria construir um novo partido. Essa relação dos dois, do Evo com o Luiz Arce, foi virando aquela relação de padrinho que começa a odiar o apadrinhado rapidamente, né? Tipo Correia e Lenin Moreno, ou João Manuel Santos e Uribe. Agora, eu sempre que falo do Evo, eu gosto de ressaltar as coisas boas que ele fez. De fato, a Bolívia é um país diferente, ele lutou muito contra a pobreza, enfim, o que ele fez nos primeiros 2 mandatos foi realmente muito transformador para a Bolívia. Agora, essa sede de poder que ele tem é uma coisa absurda, seria a 7ª vez que ele iria se candidatar. Quando ele mesmo assinou uma constituição nova para o país que dizia que só era possível uma reeleição, ou seja, o Luiz Arce seria quem poderia concorrer agora, não ele. Mas, enfim, as regras vão mudando de acordo com o interesse do Evo em voltar à cija presidencial. O partido Lúcio Arce pode fundar um partido com Marcelo Moreno. Não sei, pensei com o Echeverri. Pronto, alguma personalidade.
E antes de você cruzar a fronteira com o Chile, meu caro Matias, e também para eventuais comentários da Silvia, o ex-presidente da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada, né, ele foi condenado nos Estados Unidos, tá, em um processo civil que foi movido por 8 famílias bolivianas. Ele que foi presidente de 93 a 97, né? E depois em 2002 e 2003, ali brevemente, ele foi condenado por eventos justamente de 2003, né? Quando protestos contra os planos de exportação de gás natural boliviano, ele ordenou a repressão dos protestos, que deixaram mais de 60 pessoas mortas, especialmente em El Alto, né? E deixaram centenas de pessoas feridas. Tanto ele quanto o seu ministro da Defesa, o José Carlos Sánchez Berzaín, renunciaram e fugiram para os Estados Unidos, que é onde ele reside. Por isso que o processo foi movido lá. Tá? Então, ele vai ter que pagar 10 milhões de dólares em indenizações a essas 8 famílias das vítimas. Eu diria que o Goni, como ele é conhecido, o Sánchez de Lozada, foi a antítese do Evo, né? Ele foi o presidente liberal da Bolívia nos últimos tempos. E eu queria só acrescentar que eu acho que eu citei esse filme, mas sem dizer o nome, que eu não me lembrava o nome na semana passada, que é o Our Brand is Crisis. É um filme americano sobre a campanha dos consultores eleitorais. Dos consultores eleitorais. Fizeram uma ficção, mas tem também o documentário original, que é muito interessante, que é justamente da eleição que o Evo perdeu, antes da eleição que ele ganhou, obviamente. E mostrava esse clima de protestos, enfim, de uma Bolívia que estava um pouco fora de controle, né? E que o Evo pacificou de alguma maneira. Bem, agora a gente cruza a fronteira com o Chile com 4 notícias. Primeiro, ontem, né, quinta-feira, dia 5, uma funcionária do Ministério da Justiça estava fazendo faxina e encontrou uma ossada justamente no escritório do Programa de Direitos Humanos, né? Então, um caso aí que está sendo investigado, né, pela PDI, a Polícia de Investigações, para tentar identificar a quem pertence esses ossos, né? Também ontem, quinta-feira, faleceu aos 97 anos o Jacques Chonchol, ele que foi ministro da Agricultura do presidente Allende e um ator fundamental da reforma agrária. Inclusive o presidente Gabriel Boric declarou, né, que ele se alegra de ter podido homenagear o Chonchol em vida e tem muito respeito pela sua trajetória e por dar dignidade ao campesinato de nossa pátria. Já o gerente-geral da companhia Huachipato, né, que é a siderúrgica chilena, localizada na cidade de Talcahuano, na região de Biobío, no sul do Chile, diz que a situação da companhia é absolutamente crítica, né? Mostrando que nos últimos 16 anos houve um aumento de 800% da importação do aço chinês, enquanto que o mercado local cresceu apenas 3,4%. E por fim, o presidente Gabriel Boric declarou, né, em relação à decisão da FIFA em relação à Copa do Mundo de 2030, que com o nome do Chile não se joga, né? Por que, né, que o mandatário chileno disse isso, né? Porque havia, né, uma candidatura quádrupla entre os países do Cone Sul, tirando o Brasil, né? Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, concorrendo contra a chamada, né, candidatura do Estreito de Gibraltar, né, já que concorriam Espanha, Portugal e Marrocos. E numa decisão assim salomônica, né, a FIFA acabou entregando umas migalhas para a Conmebol, que vai receber 3 partidas apenas, né, incluindo a abertura que será em Montevidéu, né, em alusão ao centenário da competição, enquanto que o restante da competição será ali no norte da África e no sul da Europa.
Só que nesse processo excluíram o Chile, né? Porque são 3 partidas em Argentina, Uruguai e Paraguai. E Paraguai, onde fica a sede da Conmebol e é o país do atual presidente, o Alejandro Domingues, que tem sido muito criticado, né, por conta dessa capitulação, né? Você diria que tem corrupção na Conmebol, Matias? Olha, Felipe, eu prefiro ficar em silêncio. Enfim, o meu departamento jurídico pediu para eu não me manifestar. Isso, não sei, para mim soa uma descaracterização do que é uma Copa do Mundo, né? A Copa da Espanha, a Copa do Brasil, a Copa da África do Sul. Mas eu me lembro que quando os países do Cone Sul manifestaram a candidatura, inicialmente era só Argentina e Uruguai. Sim, né? num primeiro momento. Foi só os dois. Apenas né? os dois. Porque ainda não tinha mudado o formato, né? Ainda eram 32 seleções. Daí agregaram Paraguai e Chile, depois, né, que teve a candidatura norte-americana vencedora para a próxima Copa do Mundo em 2026, né? Que daí é Canadá, Estados Unidos e México. Então, daí agregaram, né, Chile e Paraguai para tentar, né, abranger, pegar estádios maiores. Não que o Paraguai, porque o Defensores del Chaco, que é o maior estádio do Paraguai, tem capacidade para menos de 40 mil pessoas. Sim, a Argentina, a gente estava até falando antes do programa começar, que não conseguiu fazer a final da Libertadores, né? Enfim, em 2018 teve aqueles problemas todos, né? Inclusive veio a público, né, que o Sérgio Massa pediu ao Tiki Tapia que a partida inaugural da seleção argentina, que já garantiu a classificação para 2030, não seja em Buenos Aires, né? Porque ele está preocupado com a eleição. Então ele pediu para que seja ou em Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza ou Rosário. Ele não defendeu que fosse no Tigre? Não, daí também seria muita cara dura, né? Enfim, me parece meio absurdo, os jogadores vão ficar viajando entre os 2 continentes, enfim. Vai ser uma Copa que vai ser jogada no inverno e no verão, ao mesmo tempo. Enfim. E só para complementar, né, o José Antônio Cast, né, o pinochetista futuro presidenciável de novo, né, criticou o governo Boric, né? Então, isso que motivou essa resposta do Boric, né? No hay mundial em Chile em 2030, esse governo não hace nada bien, né? Então, e claro, ele está pensando eventualmente no fato de que em 2030 talvez ele seja o presidente, né? Então ele quer participar ali, enfim. Mas foi uma solução, eu concordo, é uma solução bizarra, entendeu? Enfim, daqui a pouco... enfim, eu não... e depois a gente vai falar mais de outros esportes, né? Os jogos asiáticos e tal. Bem, e falando na Argentina, tivemos no último domingo o primeiro debate, né, entre os presidenciáveis e que gerou conteúdo, né, Silvia? Gerou. Eu inclusive instei aos meus colegas aqui de mesa, de estúdio, que assistissem para a gente poder debater apaixonadamente como fazem os argentinos, mas parece que não interessou tanto assim. Foram para os melhores momentos, para o compacto, né? Olha, os debates na Argentina, eles são uma coisa relativamente nova. E, portanto, eles erram muito no formato. Enfim, tem umas coisas... tem umas regras que eles colocam e que depois vem que não dá certo. Por exemplo, para todo o debate era possível cada um fazer 5 pedidos de réplica. Todos os candidatos gastaram praticamente todos os pedidos de réplica no primeiro bloco, e deixando os apresentadores meio tontos, assim, não sabiam bem como organizar. Passada essa tensão inicial, eu devo dizer que o Milei apareceu muito contido e respondendo às perguntas de economia de maneira técnica, porém defendendo os delírios dele, né? A ideia de dolarizar, de fechar o Banco Central, etc. Né? E que ele foi mais enfático e saiu mais da postura, que é o Milei de sempre, que nós conhecemos, quando falou-se de ditadura, e ele negou que houvesse 30 mil desaparecidos. Essa polêmica das cifras de desaparecidos é sempre um tema que é politizado na Argentina. De fato, parece que o número de 30 mil é algo inflado, porém que hoje em dia existe um certo consenso de historiadores na área de que foi pelo menos 21 mil, ou seja,
E o Milei defendendo o número da CONADEP, da Comissão Nacional de Desaparecidos, que foi uma lista inicial que se fez com ao redor de 9 mil desaparecidos. Ele falou precisamente 8.753, né? Ele baixou o número da CONADEP. E ainda relativizou, né, o golpe militar, dizendo que havia uma guerra e que o Estado cometeu excesso, mas também os terroristas dos montoneiros e do exército... Essa frase do exército da Revolução Popular, né? Essa frase depois encontraram o Maceira, o almirante Maceira, que foi um dos líderes da junta e que, enfim, responsável por muita da repressão, que falou exatamente essa frase. O Milei repetiu. E a Patrícia Burrit, né, pediu ao restante dos candidatos que deixassem de acusá-la falsamente de ter as mãos manchadas de sangue, porque ela fez parte dos montoneiros, né, na sua juventude, e ela depois declarou, né, que quando não impera a lei, chegam as tragédias, aprendi que a única forma é a paz e a convivência, e elegi o caminho do Estado de Direito. E ela se comparou ao Nelson Mandela e ao José Mujica, o que não pegou muito bem. Assim, antes de vocês continuarem, vocês que acompanharam bem mais, só queria aproveitar o momento, tipo, professor, eu sei alguma coisa. A Silvia citou o Maceira, né? Eu fui até conferir. O Maceira, ele era ligado à loja maçônica P2 da Itália, né? Aqui é da onde saiu o Silvio Berlusconi, que era uma organização formada pelos fascistas pós Segunda Guerra Mundial, que está ligado a diversos casos de corrupção muito grandes na Itália, como o caso do Banco Ambrosiano. E se a gente quiser esticar a corda da teoria da conspiração, a P2 matou o Papa João Paulo I. Então, assim... que está muito documentado naquele documentário O Poderoso Chefão 3. Isso. Né? Então, assim, o Maceira fazia... Mas ele, de fato, fazia parte da P2, que era ligada aos fascistas italianos e a diversos escândalos de corrupção. E só fazendo uma errata, a sigla correta do ERP é Exército Revolucionário del Pueblo, né? Pueblo. Só duas observações da coisa do Milei antes de passar pro Massa. Além dessa questão dos 30 mil desaparecidos, que sempre causa ruído ali, e que não é bem assim, etc., quando ele fala que houve uma guerra e tenta equiparar as duas coisas, a gente sempre chega é uma falsa maneira de dizer que havia violência dos dois lados de maneira igualitária e que hoje em dia a gente deveria estar reparando também as vítimas dos guerrilheiros, que é o que prega a vice dele, a Vittoria Villarruel. A gente sabe que, segundo o Estatuto de Roma, apenas crimes cometidos pelo Estado são crimes de lesa humanidade e não prescrevem. E os crimes cometidos por civis, depois de um tempo, prescrevem. E também teve os cruces, né, entre a Miriam Bregman, que é a candidata pelo Partido dos Trabalhadores Socialistas, com o Milei, né, no qual o Milei diz que ela pretende implantar o comunismo na Argentina, esse velho espantalho, e diz que a ideologia causou 150 milhões de mortes no mundo, né? Então, esse embate foi também um dos pontos altos do debate, né? Exatamente. E a gente teve, por outro lado, o Massa, logo de cara antecipando-se as críticas que vieram depois, falando que sim, reconhece que a inflação é um grande problema, que é um problema crônico e, enfim, colocando em questão isso que sempre falam dele. Mas se você já é o ministro da Economia, por que não resolve agora? E ele falou, o ministro da Economia não é o presidente, né? Enfim, eu acho que o Massa também saiu bem, porque ele é experiente nessa coisa de ser muito cara de pau, assim, então ele as coisas não pegam nele, né? Nem mesmo o escândalo de... não se pode dizer de corrupção, mas enfim, que veio à tona alguns dias antes, em que se descobriu que o chefe de gabinete da província de Buenos Aires tinha ido ao Mediterrâneo num cruzeiro de luxo com uma namorada nova que ele tem. Ele, enfim, se separou da mulher e fez essa viagem, que foi considerada uma coisa exorbitante para ele ser um político da província de Buenos Aires, onde estão a maioria dos pobres da Argentina. O nome do bom vivant é Martin Insaurralde,
né? Ele estava no iate em Marbella, na Espanha, né? Lá com uma modelo, né? Sua namorada e tal. E o Alberto Fernandes, inclusive, disse que foi lastimável o episódio. E ainda sobre o Milei, né, veio a público também o alto comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Volker Turk, se referindo à preocupação, né, de que os líderes políticos da América Latina têm que estudar história, né, e citando Argentina e Chile, nominalmente, né, pensando no Milei e no Cast. Sim. E só marcando aqui a agenda, no próximo domingo, dia 8, ou seja, nada, 2 dias, é o segundo e último debate do primeiro turno, que ocorre no dia 22 de outubro, com o possível segundo turno no dia 19 de novembro. A última pesquisa da Atlas Intel, que foi colhida nos últimos dias 20 a 25, ou seja, antes do debate, né, coloca o Sérgio Massa em primeiro, com cerca de 30% da intenção dos votos, e tanto a Patrícia Bullrich quanto o Milei meio que empatados em segundo, com 28%, ali 27,9%, 27,7%, se você pensar ali na margem de erro, né? Então, basicamente, todos empatados. A CB Consultora e a Circuitos Consultora, por sua vez, colocam o Milei em primeiro, com 32% e 34%, o Massa em segundo, com 28% e 31%, e a Patrícia Bullrich já um pouco atrás, com 23% e 25%. Então, talvez sejam metodologias diferentes, não sei. Mas então tá uma corrida aí relativamente apertada, né, entre os 3 candidatos. Bem, agora a gente passa para algumas notícias da política externa brasileira, começando pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso, eu vou passar aqui rapidamente, né? Como o Matias falou, né? No dia 1º de outubro, o Brasil assumiu, né, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, né? A presidência dura um mês, ela roda todo mês. E nesse mês nós teremos na agenda, né, conversas sobre as missões de paz no Iraque, na Líbia, no Kosovo, no Haiti, na Síria e na República Centro-Africana, né? Também essa semana, notícia do Jamil Chad, o Brasil começou a cumprir a sua condenação no caso Vladimir Herzog, né? O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que fica em San José, na Costa Rica, e por 5 anos, durante os governos Temer e Bolsonaro, o Brasil ficou enrolando, né, para cumprir a decisão. E aí agora, né, o Brasil começou a cumprir essa condenação, que envolve a publicação, né, da decisão da Corte no Diário Oficial, o pagamento de uma indenização aos familiares do Vladimir Herzog. Também a sentença prevê a investigação e responsabilização dos autores e a realização de um ato público com o pedido de desculpas dos responsáveis das Forças Armadas, né? Lembrando que o Estado brasileiro, o Estado com E maiúsculo, foi responsabilizado, tá? Independente se é o Lula, se é o Temer, se é o Bolsonaro, se é a Dilma, se é o Tiririca, se é, sei lá, se o Matias virar presidente, a condenação é ao Estado brasileiro. Essa semana, Brasil e China realizaram a primeira transação utilizando reais e yuans para a venda de celulose brasileira para os chineses. O Rio de Janeiro foi nomeado no último dia 4 pela diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, como capital mundial do livro para 2025. Tá? É a primeira vez que um país, que uma cidade lusófona, né, recebe essa distinção. Também, segundo Jamil Chad, o governo Lula adiou a viagem da relatora especial das Nações Unidas sobre violência contra as mulheres, a Rim Al-Salem, ao Brasil. Foi uma visita acordada durante o governo Bolsonaro, tá? E o governo brasileiro afirmou, né, segundo a matéria do Jamil Chad, né, também envolve questões como o fato de discordâncias entre o governo brasileiro e a comissária sobre questões como, por exemplo, direitos de pessoas transexuais, tá?
Então, enfim, leiam a coluna na íntegra, tá, do Jamil Chad. A chamada é: Governo adia visita acertada por Bolsonaro de relatora da ONU para mulheres do último dia 4 de outubro. O Brasil promulgou, né, a emenda constitucional 131, que a gente mencionou, que suprime a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra, tá? Você tem ali algumas exceções, enfim, a nossa querida Honolulu e o nosso querido Jeff nos mandaram. Também em relação ao Brasil, né, o Mauro Vieira se encontrou no último dia 5 de outubro com o ministro de Relações Exteriores de Ruanda. E Brasil e Ruanda assinaram um tratado de extradição, o que eu achei muito interessante. E, coincidentemente, 2 dias antes, né, 2 cidadãos de Ruanda suspeitos de envolvimento no genocídio de 94 foram presos nos Países Baixos, tá? Inclusive um ex-militar de Ruanda. Então, não, né, o Brasil tem um acordo de extradição com o Ruanda. Países terem acordos de extradição é sempre bom, né? Mas eu não sei se esse acordo de extradição Brasil e Ruanda se insere no contexto da busca, né, por suspeitos de genocídio, ou se é apenas um acordo de extradição para ter, digamos assim, né? E também, citando o Jamil Chad como nossa fonte, no último dia 5, o Brasil anunciou adesão à Equal Rights Coalition, uma aliança intergovernamental de países contra a discriminação de pessoas LGBT e pelo direito dessas pessoas, que conta hoje com 43 países, tá? Incluindo Estados Unidos, Israel, França, Reino Unido e Alemanha. Vamos passar para uma notícia: Brasil, Argentina, e uma notícia, né, que permite a gente debater a função do noticiário internacional e, enfim, o que aconteceu, né? Essa semana, o jornal Estado de São Paulo, popularmente conhecido como Estadão, né, no dia 3 de outubro, publicou uma matéria cuja chamada, né, é: Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. E aí o que acontece, né? Se você entrasse, né, tentasse ler a matéria, ela fica barrada pelo paywall, né? Ou seja, se você não é assinante, você não conseguia ler. Tá? A linha fina da matéria falava assim: presidente pediu a Tebet para autorizar financiamento do CAF. Com o dinheiro, o ministro Sérgio Massa, candidato à Casa Rosada, conseguiu um novo acordo para liberar recursos FMI. Mas a linha fina não aparece quando você compartilha as notícias nas redes sociais. O próprio Milei compartilhou a notícia, né, dizendo que, em castelhano, né, que a casta vermelha treme e que muitos comunistas estão tomando ações diretas contra a pessoa dele e sua candidatura. E ele terminou lá com os slogans dele. Aí o próprio jornal Estadão repercutiu a repercussão do Milei, né, dizendo: Milei diz que Lula atua contra sua candidatura na Argentina. A casta vermelha treme. E depois, o Estadão também publicou uma matéria, né, repercutindo a repercussão da notícia, né, com outras lideranças políticas, como o senador Sérgio Moro, ou nas redes sociais, enfim. Quem fez, inclusive, quem salvou os prints, isso tudo tal, foi o nosso querido Jeff Nascimento. E aí, o que acontece? Primeiro, o que é o CAF? Né? CAF surgiu como banco, né, o Banco Andino de Fomento, né, e aí manteve essa sigla, né, porém hoje o CAF se chama Banco de Desenvolvimento de América Latina e Caribe. Ele é formado por mais de 20 países, tá? Incluindo Portugal, tá? E a Espanha, salvo engano, é observadora, tá? Então, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Tá? Aí, olha só, a Argentina viu seu ministro da Economia, Sérgio Massa, solicitou $1 bilhão. Para quê? Para bancar o iate lá do cara lá na Espanha? Não. Porque a Argentina, como vocês sabem, nossos ouvintes sabem,
ela está quebrada, né? A Argentina contraiu o maior empréstimo da história do FMI, em mais de 50 bilhões de dólares. Tá? O FMI, que é uma instituição criada no pós-guerra, com muita influência dos Estados Unidos, numa ordem econômica liberal. E a Argentina precisava pagar uma prestação, digamos assim, do FMI para liberar o próximo lote de empréstimo. Então, olha só, Argentina, você tem que pagar $1 bilhão para liberar outros 7,5. E o CAF, né, colocou esse dinheiro à disposição da Argentina, porque uma das funções dele é justamente apoiar países em problemas econômicos na região, ou apoiar projetos de desenvolvimento. E o detalhe é que essa grana sequer passou pela Argentina. Essa grana foi direto pro FMI. Tá? Para amortizar a dívida e para a Argentina poder fazer um novo empréstimo. Isso, para receber esses 7,5 bilhões. Tá? Então, e outra coisa, o CAF que autorizou, o único país que votou contra foi o Peru. Todos os países do CAF votaram a favor, incluindo governos de direita, como Guillermo Lasso no Equador, Nayib Bukele em El Salvador, Lacalle Pou no Uruguai, Santiago no Paraguai. Então, o que acontece? Essa notícia que foi vendida nas redes sociais como um grande furo do Estadão, mal era uma notícia. E o detalhe é que todas as informações que eu estou falando agora para vocês estavam na matéria do Estadão. Só que, como a gente mencionou, a matéria estava sob paywall. Então muitas pessoas sequer viram isso e pensam, o Lula deu dinheiro brasileiro para a Argentina e fez associação com o Milei. E aí nós temos o primeiro grande problema dessa matéria, e daqui a pouco eu vou calar a boca e a Silva vai fazer todos os comentários que ela achar pertinentes. O primeiro problema foi fazer logo na manchete essa associação com o Milei. Por quê? Uma coisa que o Estadão não publicou, seja porque não sabia ou porque omitiu, mas a CNN publicou, é que o pedido argentino de empréstimo ao CAF foi no dia 28 de julho. Isso, gente, foi 15 dias antes, praticamente, das primárias, quando o Milei teve aquele baita resultado e virou essa grande notícia. O pedido argentino do Sérgio Massa foi no dia 28 de julho, antes das primárias, não tem associação com o Milei. E aí, por exemplo, eu vou citar aqui o professor de comunicação e jornalismo do INSPER, uma faculdade privada, liberal, o Pedro Burgos, que fala, né? Mais um dia um off, né? Off é quando uma fonte fala sem ser publicamente, né? Usado de forma irresponsável, minando a credibilidade do jornalismo, né? A notícia virou peça de propaganda política, é que Lula não só intercedeu pessoalmente pelo empréstimo, mas o fez com a intenção específica de ajudar a parar o Milei. Era o que estava na chamada. O que sustenta a informação? Não sabemos. Temos que apenas confiar. Porque essa associação não dá para ser feita. Tá? Repito, era uma não notícia. A Argentina está quebrada. A gente brinca aqui que a Argentina está quebrada desde 29. Né? O Pino Solanas, no Memória del Saqueo, fala que é desde a independência. Então, assim, a Argentina precisava desse 1 bilhão. E outra coisa, não é 1 bilhão apenas do Brasil. Tá? O Brasil cumpre, preenche parte desse dinheiro. Tá? O Brasil, salvo engano, corresponde a mais ou menos 1/3, tá, dessa grana. E também as matérias do Estadão dizem que o CAF já recebeu 2,8 bilhões de reais do Brasil em 20 aportes. E a própria matéria do Estadão diz que todo esse dinheiro voltou, que esse dinheiro foi pago de volta. Tá? Só que, novamente, isso está na matéria que está atrás do paywall. Aí, para piorar a situação, a editora do Estadão, nessa coisa de vender a exclusividade da notícia, teve repercussões extremamente negativas na internet. Ela jogou pra galera. Ela rebateu o argumento de um assessor de comunicação do governo, que está ali justamente para isso, com o salário dele, como se, você está falando isso porque você é pago. Sendo que, novamente, se trata da ordem factual das coisas, da ordem cronológica e das informações que estão na própria matéria do Estadão, em matérias posteriores. E depois o jornal
publicou, né, uma matéria dizendo: veja episódios em que Simone Tebet voltou atrás. Porque a Simone Tebet negou o conteúdo da matéria do Estadão, e aí o Estadão falou, né, olha só, Simone Tebet, ela já voltou atrás em coisas antes. E aí o jornalista Demetrio Vecchioli, por exemplo, né, que já é nosso ouvinte, inclusive, se não me engano, autor do blog Olhar Olímpico, falou: isso que o Estadão faz de publicar, veja episódios em que Simone Tebet voltou atrás, como forma de sugerir que o que ela diz é mentira, é como se fosse usar as erratas do Estadão para dizer que o jornal só mente, né? Então foi assim, foi uma notícia que não era notícia, que aí faz uma associação que não existe, que aí teve toda essa repercussão por conta da manchete, é o que se convencionou chamar de fake news, ou de, né, questionar a credibilidade, e no noticiário internacional isso fica muito mais fácil, né, de você fazer esse tipo de coisa, porque você vai ter menos conferência e normalmente os alinhamentos das pessoas são meramente passionais. Você vai ter o cara que gosta do Milei, o cara que odeia o Milei e que não acompanha a política argentina, que não conhecem muito da política argentina, e tudo bem, né? O que eu estou querendo dizer é que o noticiário internacional ele acaba sendo mais vulnerável a isso. E finalmente, só para deixar claro, né, o nome da editora é Andresa Matais. Ela sofreu, inclusive, ataques contra a pessoa dela, sofreu ofensas, sofreu um ataque hacker contra os dados pessoais dela de imposto de renda, muito provavelmente pessoas querendo revelar o salário dela, né, eventualmente, do tipo, você falou o salário do assessor, eu vou falar o seu salário, e isso é injustificável. Tá? Não tem justificativo você atacar a pessoa, você pode contrapor a profissional, você pode questionar a conduta profissional dela, mas atacar a pessoa não tem justificativo, isso é crime, violar o sigilo fiscal da pessoa, inclusive, é crime, e se isso foi feito dentro da plataforma gov.br, os funcionários, os servidores que fizeram isso têm que ser punidos, não tem justificativa, e tira o foco da questão verdadeira. Né? Fica parecendo uma coisa de picuinha pessoal, quando não, quando a matéria ela tem problemas estruturais, ela foi uma chamada que faz uma ligação que não existe e para gerar repercussão, e aí o próprio jornal repercute essa repercussão, enfim, então foi um episódio muito complicado, que acho que cabe a gente fazer essa contextualização e discutir o noticiário internacional, porque é justamente uma das propostas do Xadrez Herbal. E já falei muito. Os comentários de vocês. Eu acho que você foi muito feliz aí na concisão e no resumo do que aconteceu. Eu acho que aí tem muito para se debater sobre o jornalismo nos dias de hoje, sobre a conduta dos jornais, que por conta da crise da indústria, por conta dessa necessidade de construir audiências, de ter cliques e acabam levando jornalistas e editores, os próprios jornais, a cometerem erros, não sei nem se é erro nesse caso, aí é uma distorção mesmo, né? No caso do título especificamente, é uma distorção da notícia. Em nenhum momento essa iniciativa do CAF de mandar esse dinheiro para o governo argentino, para a crise argentina, teria a ver com o Milei. Isso é uma ilação, né, forçada no título. Então eu não acho que o título estava errado, acho que ele foi distorcido mesmo, com uma finalidade editorial clara de manifestar um certo apoio ao Milei, né, e um veto ao Massa, obviamente, que, enfim, é o atual ministro de Economia do país e também candidato. Então essa questão de título e paywall obviamente não acontece todos os dias, não é geral, mas ele é complicado, porque a maioria das matérias dos grandes jornais brasileiros tem o paywall, né? Então muita gente lê só o título e nas redes sociais o que funciona é só o título, né? Aí outras questões também sobre a conduta jornalística, né? Coluna pode ter opinião, claro, coluna deve ter uma opinião. Então a colunista pode ser pró-Milei e anti-massa, não tem um problema nisso, né? E também pode se ancorar em off. Porém, numa situação tão complicada, tão delicada, na qual você pode interferir no resultado de uma eleição do país vizinho, uma eleição complicada, eu não optaria por só ter um off, né? É necessário apresentar uma coisa
a mais, né? Então, nesse caso, o que diz o Burgos aí me parece muito correto. E depois a coisa de insistir na ideia, né? No erro, na distorção, no dia seguinte, quando já havia toda essa grita, né? Nas redes, essa repercussão negativa da matéria. Eu acho que o Estadão, a decisão que o Estadão tomou é vergonhosa, né? De você insistir, né, na informação distorcida e de fazer títulos como as outras vezes que Simone Tebet recuou de declarações, porque a Simone Tebet saiu explicar o que de fato tinha ocorrido, né? Me parece tudo lamentável, acho que tem a ver com esse momento, esse contexto do jornalismo brasileiro. E a postura da editora do jornal, nesse caso, são daninhas para a profissão. Agora, também concordo com o que você disse, Felipe, que o excesso de revolta e contra jornalista, contra a pessoa da jornalista, que está sendo massacrada por todos os lados, tampouco ajuda, é criminoso e desvia o foco da atenção do que de fato aconteceu. É um case, né, do jornalismo recente. Foram buscar fotos da mãe dela, sabe? Foram fazer comentários ofensivos e tal, a familiares também, né? A gente mencionou aqui essa questão do sigilo fiscal, né? Dos dados pessoais dela também. Então isso tudo é um absurdo e, enfim... Foi aberta uma investigação, né? Sim, acho que teve uma nota também da Associação Nacional de Jornalistas, acho que teve uma nota da Abrage também, enfim, tudo isso foi lamentável, porque, novamente, não se justifica mesmo. Novamente, você pode criticar, pode rebater a postura dela nas redes sociais, o que for, mas deve ficar no plano intelectual e profissional esse embate. E só para mencionar também, Silva, o Estadão chegou a publicar que a data da solicitação foi 28 de agosto, 28 de julho, mas depois mudaram e trocaram a versão, porque esse off que você mencionou, que o Burgos mencionou, seria que quando o Massa esteve no Brasil, já no final de agosto, né, o Massa teria pedido para o Lula interferir, né, teria pedido para Lula, meu Deus, preciso dessa grana para derrotar o Milei, sendo que o pedido original é antes mesmo das primárias. Sim. Enfim. Sim, eu tava conversando... E outra coisa, não vai ser 5 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares, 7, que vai resolver a situação argentina, muito menos a tempo da eleição, tá? Ainda tem essa, né? Claro, mas enfim. Claro. Eu tava conversando com um jornalista argentino amigo sobre isso, né? Ele tava me pedindo mais explicação sobre o caso, porque repercutiu lá também, né? E ele me disse que toda e qualquer forma ou modo como o kirchnerismo, como o peronismo, que tenta se colar ao Lula, só ajuda o Milei, né? Enfim, então Alberto Fernandes vem aqui toda hora, tira foto com o Lula, Massa também. Internamente parece que isso prejudica muito o próprio candidato peronista. Vamos lembrar uma outra coisa, assim, né? Tipo, vai ter gente que vai ficar chateada, blá, 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 mas o Alberto Fernandes, ele podia ser candidato à reeleição. Né? Ele não está sendo porque a popularidade dele hoje tá no chão, entendeu? O Alberto Fernandes podia ser candidato. Não é que ele não está sendo candidato por limite de mandato, ou porque, eu quero me aposentar para ficar com meus netos, estou com problema de saúde. Não! Ele não é candidato porque ele não ganha hoje pela eleição de síndico lá. Quer dizer, talvez síndico ele ganhe, porque ele toca violão, é legal e tal, mas enfim. Não sei, ele mora num apartamento em Porto Madeiro. Os vizinhos dele não devem ser peronistas. Bem, e fechando esse bloco, duas notícias do Paisito. A primeira delas, retomando o caso relacionado ao senador Gustavo Penades, do Partido Nacional, já que a procuradora de delitos sexuais do sexto turno, Alicia Dione, fez o pedido, né, de imputação em relação ao senador que tem sido, né, acusado de recrutamento e exploração sexual de menores, né? Assim como o ex-professor de História do Liceu Militar, o Sebastian Malvecin.
E no partido governista isso já foi, né, considerado uma derrota. Eles não vão não vão se mexer, né, para tentar salvar o correligionário, enquanto que a oposição, na figura do presidente da Frente Ampla, o Fernando Pereira, pediu, né, que o sistema político faça todas as condenações necessárias, mais além de partidos e filosofias. E outro caso que tem abalado também o governo Lacage-Pou tem a ver com o seu ex-chefe de segurança presidencial, no que está sendo chamado de caso Astesiano, que aí é uma história, olha, é um caso, enfim, coisa de cinema. 3 russos chegaram ao Uruguai durante a pandemia, né? Eles são o Igor Vaskurin, a Olesya Dzumelia e o Andrei Kashantov, sendo que os 2 últimos se casaram em um supermercado na cidade fronteiriça de Chuí, em maio do ano passado, e eles haviam, né, acabaram conhecendo, né, o Astesiano, que à época era o ex-chefe da segurança do Lacage-Pou, para conseguir, né, um visto permanente no Uruguai, no que teriam oferecido $100 mil para isso, junto a um funcionário da migração ali na fronteira com o Brasil. E não se sabe mais o paradeiro dos russos, e pelas conversas que foram apreendidas, né, pela justiça uruguaia, o dinheiro para pagar essa propina viria do Afeganistão. Então é um caso que está ainda, né, em investigação, mas tem todos esses elementos aí de uma trama internacional, né? E lembrando que o Astesiano era a pessoa de confiança do Lacage-Pou, cuidava dos filhos, levava os filhos na escola, enfim. Então, mais um escândalo aí envolvendo o atual governo uruguaio. Bem, agora a gente passa para a dica cultural da Silvia Colombo. A minha dica cultural dessa semana é um outro podcast. Espero que as pessoas não troquem esse por outro, mas para ouvir também é bastante complementar. É um podcast em espanhol, se chama El Hilo, e pertence à Rádio Ambulante. Quem não conhece, também é um podcast que trata de temas da América Latina. Mas o El Hilo é mais jornalístico e faz boas reportagens toda semana. E eu queria destacar dessa semana, para quem está tentando entender essa questão esse fenômeno do Javier Milei na Argentina, o podcast vai a fundo no perfil dos jovens que aderiram a esse ultradireitismo recém-surgido na Argentina. Eu recomendo esse episódio para quem quiser entender um pouco mais. Episódio que foi publicado hoje mesmo, né? Exatamente. Sexta-feira, dia 6. Ainda não consegui ouvir, mas já vi pingando lá. Tá muito interessante. E também os anteriores também são... vale a pena dar uma percorrida aí nos... Lembrando, né, que são sempre reportagens de fôlego, né? Sim. Com uma temática bem específica em algum país latino-americano ou uma coisa mais ampla. Mais vezes. ampla, sim, exatamente. Bueno, passemos agora para as efemérides das 2 próximas semanas. I've traveled this world, chasing the sun. A semana na história. 9 de outubro de 1238, há 785 anos, Jaime de Aragão fundava o Reino de Valência. E sofria um vampetaço. Brincadeiras à parte, né? Só para contextualizar, né, o que acontece. Um jornal de Valência, né, fez uma capa crítica ao Vinícius Júnior pelos episódios de racismo na Espanha, e os internautas brasileiros, né, mostraram, né, o espírito brasileiro com um vampetaço. Mas né, Jaime de Aragão, ou Jaime o Conquistador, né, funda
o reino de Valência, né? Ele vai ser rei de Valência justamente até sua morte, ali em 1239, e o reino de Valência, ele não é apenas a região ali da cidade de Valência atual, né? E não é a mesma coisa que o reino de Aragão, né? Você tem essa transformação depois, mas também envolve... Que Aragão atualmente a principal cidade é Zaragoza. Isso, e também envolve parte da atual Catalunha, né? Parte ali Até porque o valenciano e o catalão são línguas muito parecidas, né? Aí eu já não sei. Pra mim é tudo... É tudo mistura de espanhol com francês. Parece castelhano, né? Um castelhano esquisito. E então tá aí o aniversário do Reino de Aragão. 18 de outubro de 1648, 375 anos atrás, os sapateiros de Boston formavam a primeira organização trabalhista da América, os Red Shoes. Então, certamente o Joe Biden vai falar disso, né? Mas é importante a gente... Assim, não é a mesma coisa que um sindicato, né, gente? Os sindicatos, como a gente conhece hoje, vêm depois, mas é a primeira organização de trabalhadores, a primeira organização trabalhista que se tem registro, né? Trabalhadores, no caso, sem, né, o que se convencionou chamar de profissionais liberais, né? Sem nenhuma vinculação com o Estado ou com a administração colonial. Mas também não eram corporações de ofício, né? Isso. No continente americano. Né? Então, acaba sendo uma notícia muito interessante, até porque também ajuda a desmistificar um pouco aquela coisa do tipo, não, porque... essas coisas aí de sindicato nunca teve aqui, ou então isso daí é coisa do Marx e tal. Não, tá? A gente está falando aí de 1648. Pouco tempo depois que começa a colonização, né, inglesa na região das 13 colônias. 16 de outubro de 1923. Daqui 10 dias será o centenário de fundação do Disney Brothers Studios. Os Disney Brothers Studios... Que o Walt fez com o irmão dele, que eu nunca tinha ouvido falar até então. O irmão dele é o Roy, né? O que acontece é que o Roy ele era o cara da grana, né? Ele era o... Ficava por baixo dos panos. Isso, eu não lembro se ele era contador, administrador, enfim. O artista, o desenhista... Um é o sócio executivo, outro sócio criativo. Né? Era o Walt Disney, né? Alguns diriam que, né, pode ter ali também pegado propriedades intelectuais de outrem também, enfim. Os Simpsons trata disso. Simpsons que hoje é da Disney. Né? Também. E, enfim, e é o mais antigo estúdio de animação e operação contínua no mundo, né? Era Disney Brothers Cartoon Studio, depois vira Walt Disney Studio, Walt Disney Productions, Disney Animation e hoje é Walt Disney Animation Studios. Aliás, fica a recomendação aqui do Mockumentary sobre a Disney, né? Que é o 8º episódio da última temporada de Atlanta. É bom pra cacete. Aliás, se eu soubesse que era a temporada derradeira, eu teria visto com mais parcimônia. E uma coisa curiosa, né, dos estúdios Disney é que eles afetam diretamente as leis nos Estados Unidos. A gente já falou aquela questão da autonomia da Disney na Flórida, a briga do Ron DeSantis, mas talvez o aspecto mais conhecido na lei dos Estados Unidos é a questão de quando algo cai em domínio público. Por quê? Porque pela lei original, o Mickey Mouse, o primeiro desenho dele, né, que é o desenho inclusive com som sincronizado, né, que é o Steamboat Willie, né, ele já deveria estar em domínio público. Consequentemente, o Mickey já deveria estar em domínio público. Só que a Disney, então, perderia o seu... A galinha dos ovos de ouro. Isso, o seu rato, no caso. O seu copyright, né? Então, a Disney faz o lobby e aí eles vão adiando o prazo. Tá? Então, assim, para basicamente o marco inicial da lei de domínio público nos Estados Unidos hoje é o Mickey Mouse. Tá? E é engraçado você falar isso, né? Que é o rato da galinha de ouro, porque assim... Dos ovos de ouro. Dos ovos de ouro. Eu não conheço nenhum... Assim, eu conheço pouquíssimas pessoas, vi pouquíssimas coisas assim, tipo na internet, de pessoas adultas que gostam do Mickey.
Tipo, normalmente as pessoas gostam do universo do Mickey ou dos outros personagens, ou então das outras propriedades de Disney, né? Então, tipo, o filme da Branca de Neve e tudo mais. Meu pai não gosta do Mickey porque, segundo ele é cagueta. Depois dessa, puxa próximo. 13 de outubro de 1943, há 80 anos, um novo governo italiano se unia aos aliados e declarava guerra à Alemanha. A parte meme, né, é que a Alemanha ligou para a Itália, né, e aí Hitler falou: "Meu Deus, estamos perdendo a guerra." E a Itália respondeu: "Você está." A Itália já tinha perdido. Pois é, a parte séria, né, é que vamos lembrar, o rei italiano... E é sempre bom lembrar isso, né? A Itália era uma monarquia até 1946, né? Isso. O rei italiano, né, o Vítor Emanuel III, que nomeia o Benito Mussolini, mesmo a revelia de outros atores políticos por conta do medo dos sindicatos e tal... O Vítor Emanuel III, ele faz essa virada de casaca, ele faz essa troca de lado para tentar justamente desvincular a monarquia do fascismo. De falar, olha só, não, quem entrou na guerra, quem era aliado da Alemanha nazista era o Benito Mussolini, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive a gente vai lutar agora do lado dos aliados. Ele vê que a manobra não dá certo, e aí ele renuncia, né, em prol do filho, Humberto II, para dar uma renovada na véspera do plebiscito sobre a monarquia, né, que seria entre monarquia e república, porque ele percebe que a manobra dele não deu certo e mesmo assim a monarquia perde, né, no plebiscito de 46, colando aqui 54% do eleitorado vota pela república. 16 de outubro de 1973, 50 anos atrás, Henry Kissinger e Le Duc Tho são laureados com o Prêmio Nobel da Paz. Bem, primeiro mostra, né, que você não precisa ser muito pacífico para ganhar o Nobel da Paz às vezes, né? O Kissinger, né, a gente já falou aqui, ele é um gênio das relações internacionais, mas é um gênio do mal, né? É um cara importantíssimo. O que ele fez no mês anterior no Chile, por exemplo? Pois é, exatamente. Né? Um mês antes ele estava coordenando o golpe de Estado no Chile de uma ditadura que deixou milhares de mortos, e aí em outubro ele recebe o Nobel da Paz por ter negociado o fim da Guerra do Vietnã. E o Le Duc Tho se torna o primeiro asiático laureado com o Nobel da Paz, só que tem um detalhe, ele rejeita o prêmio. Né? Ele fala que, primeiro, que a paz ainda não havia sido totalmente conseguida, ainda não tinha sido totalmente implementada, e ele também fala que, olha só, tipo, eu não vou dividir um prêmio com um cara que estava aqui agredindo o país longe pra caramba. Então, tem esse asterisco, né? Ele é o primeiro asiático laureado com o Nobel da Paz, mas ele rejeita o prêmio, né? E o Kissinger é laureado com o Nobel da Paz. E para fechar essas efemérides, vamos para 8 de outubro de 1998, já que no próximo domingo completam-se 25 anos de quando José Saramago foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. O único autor da lusofonia, né, pelo menos até hoje, né, ao ser laureado com o que é muitas vezes considerado o prêmio máximo, né, da literatura e tal, né, e aí por conta disso, né, muitos ouvintes nossos que cresceram nos anos 90 e nos anos 2000, prestaram vestibular nessa época, leram o Ensaio sobre a Cegueira, ou então Memorial do Convento, né, e enfim, então, né, especialmente por conta desse Nobel, então tá aí, o único Nobel de literatura da lusofonia. Por quê? Porque o comitê do Nobel não sabia que em português você pode quebrar parágrafo. Eles achavam que todo mundo escrevia como Saramago, eles não sabiam que podia quebrar parágrafo. Enfim, minha piadinha não deu certo, então ignore.